equivalente em uma frase. Vou colocar um tempo verbal. O Grenal do próximo domingo vai marcar o enfrentamento de um time que está frouxo na marcação contra um time que está medíocre no seu rendimento. Falo, respectivamente, do Inter, que não marca, que olha o adversário jogar, e do Grêmio, que é um time que tem um desempenho muito abaixo, embora lá na Arena tá todo mundo achando bacana. Tá todo mundo conformado com o rendimento do Grêmio. Boa tarde a todos vocês, ligados na TV Bandeirantes, no Rio Grande do Sul, live do YouTube, enquete interativa vai pro ar agora. Com os técnicos atuais, a dupla Grenal pode jogar mais em 2023? Sim, os dois podem jogar mais. Apenas o Grêmio pode jogar mais. Apenas o Inter pode jogar mais. Não, a dupla precisa mudar. A gente vai debater aí a derrota do Inter, o empate do Grêmio, Copa do Brasil e o Grenal, mas agora tem a mensagem do Baldacinho com a Marquespan. Atenção, atenção, galera. A Marquespan é sinônimo de pão francês, o famoso cacetinho. Pensou em pão francês, lembrou da Marquespan. E é hora do gol do dia. Nesta quarta-feira, o Inter enfrenta o América pela Copa do Brasil, lá em Belo Horizonte. E a última vitória colorada sobre o time mineiro aconteceu no ano passado aqui no Beira-Rio. Moisés fez o único gol do jogo. O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marquespan que está sempre ligado nos donos da bola, o mercado Heinemer, Rede Forte de São Leopoldo. O dono é o Germano, que é coloradaço. Grande abraço para o Germano do mercado Heinemer, de Rede Forte de São Leopoldo. Tá bom, Meneghetti? Tá ótimo, Fabiano Baldasso. Já aqui para a gente começar o nosso debate, eu arranco dizendo que não defendo nenhuma mudança na comissão técnica do Grêmio, na comissão técnica não, no treinador do Grêmio e no treinador do Inter. Ruim com o Renato, pode ficar pior sem. Ruim com o Mano, pode ficar pior sem. Mas não vou deixar de criticá-lo. O Renato disse ontem que o Grêmio está ali a 4 pontos, né, de uma etapa acima na tabela. O Cruzeiro, por exemplo, é o quarto colocado, G4 com 12. Estamos a 4 pontos, o Grêmio tem 8. Esqueceu de dizer que o Grêmio está a 3 do Z4, que é o Corinthians. Então, assim, não dá para se conformar e empatar com o Fortaleza jogando um futebol medíocre. O Grêmio foi medíocre mais uma vez e por isso não ganhou de um time misto do Fortaleza. César. Eu tô muito preocupado, Meneghetti, eu tô muito preocupado. Hoje o STJD vai julgar o episódio lá do jogo do Grêmio contra o Santos. O Grêmio corre risco, inclusive, de perder mando de campo. Precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque nos jogos em casa ele empatou com o Fortaleza e com o Bragantino. E quando tu empata com o Fortaleza e com o Bragantino, e a gente precisa aqui posicionar que o Grêmio merecia ter perdido um jogo para o Bragantino, dito pelo próprio Renato. Contra o Fortaleza o Grêmio melhora um pouco, mas mesmo assim na segunda etapa poderia ter perdido também. É óbvio que a gente vai aqui começar a ficar um pouco assustado com o que o Grêmio vai produzir. A semana é espetacular, porque a semana tem um jogo de Copa do Brasil que sempre mexe com a atenção das pessoas. E no domingo nós temos o Clássico Grenal. Vocês sabem a minha opinião, não tem que demitir o Renato, mas tem que discutir o Renato. O Renato não pode passar sem ser discutido. Ontem o discurso pós-jogo do Renato é um discurso raso, menor. Nós vamos falar ainda sobre as lesões, sobre como ele tratou a discussão do Bitelo, como ele tratou a discussão da grama sintética do Parque Antártica. Nós vamos discutir o Renato. Repetindo, eu não quero, sob nenhuma hipótese, a saída do Renato, mas eu não aceito que a gente não discuta os erros que o Renato está cometendo, que não são poucos, Meneghetti. Tem que discutir muito o Renato. Ao mesmo tempo, e eu sei que o Ribeiro vai fazer isso, vai passar pano, ao mesmo tempo em que deva se vangloriar o fato que o Grêmio partiu do zero no começo do ano, pois vinha de uma Série B, teve que se remontar o grupo e o Renato teve que remontar o time, ganhou o Campeonato Gaúcho, tudo isso já foi elogiado. Só que isso passou e era o Campeonatinho Gaúcho. O Grêmio fez um investimento inacreditável pela condição financeira que vive para ter esse grupo que tem hoje. O Grêmio contratou o Luiz Soares. O Grêmio fez a contratação mais expressiva da história do futebol gaúcho e a maior do futebol brasileiro nessa temporada.
O Grêmio fez contratações importantes e caríssimas para essa temporada. Então a gente chegar agora e estabelecer um limite para o time do Grêmio, que o Renato não pode passar desse limite, abraçando o discurso dele de que falta 2 pontos e que não vai ganhar nada, é um absoluto conformismo que a torcida do Grêmio não pode entrar. Não pode entrar. O Renato tem que ser cobrado pelo paupérrimo futebol que o Grêmio está desempenhando, e o Grêmio não tem grupo inferior ao Fortaleza, não tem grupo inferior ao Bragantino, não tem grupo inferior ao Santos. Então, assim, hora de se estabelecer uma cobrança importante em relação ao Renato pelo futebol que o time dele não está apresentando por culpa dele. Ribeiro Neto. Pois então, eu tenho discutido alguns cafezinhos por aí, alguns debates alternativos de grande relevância, diga-se de passagem, que eu acho que os meus companheiros, os meus amigos aqui, eles cumprem um papel muito importante, que é manter a tradição de cobrança aos nossos clubes, porque os nossos clubes são grandes, também porque a cobrança e a pressão aqui é muito grande. Então, dito isso, que eu gostaria de sublinhar, eu quero dizer para vocês que eu enxergo a realidade da dupla Grenal, e agora vou pegar o Grêmio primeiro, que nós estamos falando sobre o Grêmio, um pouco diferente. O Grêmio montou um time, do nada, conseguiu conquistar o Campeonato Gaúcho com sobras, embora as dificuldades da semifinal e final, mesmo sem o Inter, mas ganhou o Campeonato Gaúcho. E com o grupo montado, ganhou o título possível. E assim, a cobrança em relação ao Grêmio, na minha opinião, e eu sei que o Renato, ele muda o discurso a toda hora, porque o Renato vai de acordo com o vento. O que lhe convém, ele fala. Então eu vou separar um pouquinho isso. Eu vou ficar com a minha análise. A minha análise é que ontem foi um ponto conquistado. Que o time do Grêmio é muito menos do que o que as pessoas acham. Que o time do Grêmio tem problemas seríssimos de montagem de grupo, de perfil de jogador. E não vou nem falar em termos de qualidade. Alguns superestimados. E que pegam o pacote completo e não fazem do Grêmio um time competitivo capaz de almejar títulos relevantes. Ah, Ribeiro, mas isso é impossível? Olha, uma Copa do Brasil a gente sabe que é uma competição diferenciada, né? Daqui a pouco dá uma liga. Tudo bem, vou deixar essa vírgula. Mas não é uma tendência. Então eu acho que vocês cobram do clube pela grandeza que ele tem, mas se esquecem que o time não está de acordo com a grandeza. E isso não é passar pano, Baldasso. Isso é ser realista. JB. Meneghetti, eu fico chateado porque o Grêmio perdeu pontos contra um time que é do seu tamanho, que vai brigar, time, não clube, do seu tamanho e que vai brigar pelo mesmo objetivo. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Fortaleza, fazendo uma campanha de superação, podem chegar a uma Libertadores. Pré-Libertadores ou Libertadores direto, aí a gente vai ver, mas é óbvio que o Grêmio não tem time, não tem hoje tamanho para ser campeão brasileiro, mas tem tamanho para brigar por uma Libertadores e no ano que vem fazer uma melhoria da equipe e tentar aí de fato títulos. Isso não é demérito. Indiretamente eu estou até falando a mesma coisa que o Renato falou. A única coisa que eu não estou colocando a direção contra a torcida, imprensa, pressionando ninguém. O tom de voz ele faz muita diferença. Dito isto, Meneghetti, a atuação ela não agrada. A atuação ela é realmente ruim, principalmente no primeiro tempo e depois na segunda etapa. Melhora um pouco no primeiro tempo e na segunda etapa fica escancarado. Pontualmente sobre os jogadores. O PP ele se mostrou necessário quando estava fora e fundamental quando esteve no time. Porque, presta atenção, o time do Grêmio, quando o PP cansa, morre. Acabou. O Kahneman, infelizmente, teve mais uma jornada infeliz. Ele teve mais uma vez, mais um jogo que o Kahneman foi muito, muito abaixo do Kahneman que eu espero, que eu gostaria de Grêmio. E talvez a gente possa debater mais profundamente esse ponto. Os laterais, o Thomas Luciano, por incrível, está jogando melhor do que o Reinaldo. Porque o Reinaldo, cara, não mostrou a que veio até o momento. Eu lamento algumas coisas que se repetem no Grêmio. Por exemplo, o Vina, dá um número aí, Cecília. 22 do primeiro tempo. 22 do primeiro tempo eu acho muito, tá? 30, então. Mas não passou disso. Assim, 10 do segundo tempo, com boa vontade, a gente já sabe. Tem um bingo do Grêmio, que é o Vina vai ser substituído aos 10, 15 do segundo tempo. O Kahneman vai levar amarelo. Isso é fato. E o Vagalume?
O Cristaldo vai brilhar e apagar, que é o vagalume do Depois tem o bingo Ribeiro. do Inter também, que o Inter tem bingo também. E aí a gente tem o Renato gostaria tirando, de- Meneghetti. tirando o Bitelo da ponta, E botão de volante. votando de volante para colocar o Zinho. É mais ou menos tudo junto. E a última, para não me alongar, já me alongando, Não. que não te também é um alongou. assunto, e é um assunto Eu gostaria de repetido. falar um pouquinho do programa hoje. Eu não falei ainda. O César já tá pedindo passagem, o Baldassi tá ansioso. Depois tu Ribeiro. me deixa falar os dois lados de Soares, Bom, olha só. por favor. Ribeiro Neto, é pra ti, tá? João Ricardo, Dudu, Serajos, Tite e Bruno Pacheco. Caio Alexandre, Lucas Sacha, que é o Sacha Frio, Caleb e Hércules, que não é aquele da história. Iago, Pikachu, Romarinho e Luceiro. Esse time não é melhor que o time do Grêmio, Ribeiro. É melhor. Esse time não é melhor que o time Não, do não, Grêmio. nomes. Eu não vi o Nomes. Soares aqui. Ele é Eu não melhor vi o treinado. Soares no time do Fortaleza. Ele é melhor treinado. E aí tu entra no que nós Então, estamos falando. assim, Agora é o Ribeiro, Renato. Ribeiro, só pra eu concluir aqui a minha bordoada. Este é o ponto. O Ribeiro colocar limite no time do Grêmio, tá bem, tem lógica. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro. O Renato já disse isso, né? Isso não é uma crítica do Ribeiro ou do Meneghetti. O Renato disse isso na cara dos dirigentes do Grêmio, que concordaram. Presidente Alberto Guerra disse na goleada, na bangornada do Palmeiras. Estamos alinhados, todo mundo pensa igual. O Paulo Calef ontem, nervoso na coletiva que estava, ele estava nervoso, até porque eu acho que ele estava preparado para um outro tipo de questionamento e acho que a entrevista foi amiguinha do Calef. Ninguém fez a grande pergunta para o Calef. Pergunta é, ele é o comandante do departamento de futebol. O senhor concorda com o Renato, que disse que o Grêmio que com esse elenco não vai ganhar mais nada neste ano? Ninguém perguntou isso, era pergunta óbvia ontem. Desculpa os coleguinhas, mas ontem faltou essa pergunta. Mas o Calef mostrou o alinhamento também com o técnico. Então colocar limite no time do Grêmio tá bem, a gente pode estabelecer limite. Agora, dizer que esse time do Grêmio é pior ou igual ao time do Fortaleza, me desculpa, Ribeiro. Aí é não entender a grandeza de um jogador como o Soares, que não faz gol, mas cara, que participação no jogo, cara. verdade. Como ele participa Mas do jogo, cara. o Agora, ele não Meneghetti- perdeu nenhuma chance de gol ontem. Meneghetti, deixa eu pontuar. O Grêmio é muito melhor no papel que o Fortaleza. Não, aí que tá. E é exatamente isso que faz toda a diferença, meu nobre comandante, chefe querido. O Grêmio é papel. Para mim, isso não existe. Depende. É papel. Os jogadores citados pelo Meneghetti, Baldasso, Pochettino, o Morales, o Xavier, eles têm uma coisa que os jogadores do Grêmio não têm e que faz toda a diferença. Eles têm Treinador. menos nome, mas eles têm força e velocidade, Meneghetti. Que o futebol competitivo de hoje exige ao extremo. Ao extremo. Então, tu pega o time do Fortaleza, que é bem treinado, que ontem até veio com o mistão, né? Misto? Aí Um que tá. mistão, tá. Mas além de bem treinado, eles têm jogadores que Tu têm tá chegando num ponto importante. Ou o teu bem treinado não pode passar ao lado. Tá, mas assim, ó, O Renato tem a obrigação de tirar mais do time do Grêmio. por justiça, Mas eu posso te vou ajudar? tem um trabalho de Embora- 3 anos. Isso tá? aí. Tá, só Isso um também pouquinho. faz diferença. Tá, Por só tem o justiça seguinte. pro Renato. Ter um trabalho de 3 anos é diferente de um Claro. trabalho de 4, 5 meses. Mas esses Tem jogadores diferença. que não têm o nome, e não tem, de um Cristaldo, de um Carbacho, de um Vina, que estava no Mas, Ceará cara, e tal, Ribeiro, eles não têm Ribeiro, força e 8 velocidade. jogadores do Grêmio são titulares do Fortaleza, Não Ribeiro. são. Mas aí 8 é que jogadores está. são titulares. Não, Meneghetti, Ribeiro joga isso pelas é teoria. costas. PP joga pelas Meneghetti. costas. Soares joga. O Kahneman joga. Agora que nós estamos começando a questionar o Kahneman, nesse caso, a medalha de Bolão Sport, que foi um dos Obrigado. primeiros a falar do Kahneman. O Kahneman joga. O Meneghetti, Grando joga. Meneghetti, Pelo amor de Olha, Deus. eu não sei se o Kahneman de ontem joga no Fortaleza. Não, o de ontem não joga. O O Tite, time né? do Grêmio, gente. Que, aliás, tá jogando certo, muito, viu? CCD. O time do Grêmio ontem, o time do Grêmio evoluiu em relação aos últimos jogos. O primeiro tempo do Grêmio com o time titular do Grêmio. Pô, tu vê que ele tem espasmos de futebol, né? O gol que nós mostramos que o Vina Mas o Fortaleza perdeu, criou muito mais chance que o Grêmio. Eu sei Gente, disso, então- Meneghetti. Mas demonstrou que o Grêmio tem alguma coisa para tirar aí. Por isso que eu concordo que tá para jogar mais. César, pelo amor Tá. de Deus. difícil. César, Agora- pelo amor de Deus. Esse cidadão, ele está dizendo que o Grêmio muito ganhou difícil. um ponto ontem Ganhou um ponto. e que o Grêmio evoluiu. Não deixa ele fazer Não, isso, cara. é isso mesmo. Tá, César Cidade Dias, a palavra é tua. Não, é que o que desespera, Ribeiro, é exatamente isso. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vi 2 jogos do Grêmio em Porto Alegre, sentadinho na cabine faixa preta lá da arena, quietinho assim. Eu tomei uma roda do Bragantino, mas visualiza a roda. E ontem eu tomei, no segundo tempo, outra roda
do Romarinho, do Caleb, Pikachu. do Lucheiro. Pikachu. O Pikachu entrou no finalzinho do jogo, mas quase entrou ganhou com o jogo. Não, né? o Pikachu foi o cara que não é ele que ganha a bola do Kahneman. É muito A bola corre pelo ombro do Kahneman. O Kahneman não fez o pênalti assim, ó. O que e aí eu preciso concordar com o Ribeiro, porque existe uma situação que a gente está aprendendo aqui no futebol brasileiro que a gente tem dificuldade. Nós gostamos de ler a escalação. Nós gostamos de ler a escalação. A escalação para nós é um ponto fundamental na avaliação do futebol. E ela está deixando de ser. O JB, sempre que lê a escalação do adversário do Grêmio e do Inter, diz: é goleada. A gente olha a escalação, é goleada. O que a gente tem que aprender? O trabalho do treinador está fazendo com que o futebol mude a cara. Ontem o Caleb, o Romarinho, ontem eu tive, sério mesmo, eu estava com a sensação, você lembra daquele ponteiro, o Zé Mário? Sim. Te lembra? Claro. Década de 10. Fomos longe, hein? Fomos longe. Parecia o Zé Mário do São Paulo. Não, Entendeu? O Romarinho acabou com o lado direito. Não foi só isso, cara. O Thomas Luciano, teve dificuldade. Ele tirou o Thomas Mas Luciano. acontece que os caras viram em 2-1, como aliás todos Mas fazem é que contra o Grêmio. qual foi a Porque não teve reclamação? composição. Como é que é o nome do lateral esquerdo? Eu me expus aqui semana passada porque eu disse assim, olha só, no primeiro tempo o Diogo Barbosa não dava pra criticar ele porque era 2-1 em cima dele. O problema é que o Diogo Barbosa depois deixou todo mundo vendido no último gol dos caras. Eu não Mas o que lembro eu quero do dizer é o nome. seguinte, se tu ficar no 2-1, o Roberto Carlos tinha Eu dificuldade. não lembro velho. do nome dos No 2-1 jogadores não tem o que todos. fazer. Eu não lembro Agora do foi o nome Tomás dos Luciano. jogadores Ô, todos. César, é a terceira vez que tu interrompe o JB na mesma frase. Mas é que é Mas na bom mesma isso. frase, Mas ele é tá bom. 3 vezes. Mas eu tô Tá, mas ajudando tu o não programa, É, Meneghel. Tô ajudando eu o sei programa. disso, mas é que... Eu Tu tô- acha que eu tô não contribuindo. deixar eu não falar é Eu bom? tô contribuindo, Vocês Meneghel. estão tudo ansioso, cara. Mas como é que eu não vou estar ansioso, Eu fiz Meneghel? Vocês começaram o programa aqui, eu pedi pro Baldasso aqui em off, vocês não viram. Eu pedi o que nós temos de ansiolítico aqui, pelo amor de Deus. Ansiolítico. Vamos adiante? Claro, tu conseguisse criar um inferno pro Grêmio. Eu já sei qual é a próxima pauta. Enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma pesquisa de campo e descobri um fato muito importante sobre os atacantes de velocidade do Fortaleza. É Heverson Pimentel, o preparador físico do Grêmio, né? É, isso Eu aí. quero colocar aqui o ponto de interrogação. Alô, Calef, presidente Alberto Guerra, departamento de futebol. Olhem para o preparo físico também. Lucas Dias, vamos colocar o Renato para falar. Tudo bem, Lucas? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E o Renato voltou a falar, Meneghetti, sobre o atacante de lado, o atacante de velocidade. Uma das carências do Grêmio nesta temporada e que o técnico já revelou em diversas outras coletivas, que já pediu mais de uma vez, em mais de uma oportunidade, para o departamento de futebol. E o nosso repórter aqui da Rádio Bandeirantes, Matheus Dávila, questionou o Renato após mais um pedido para um atacante de lado, um atacante de velocidade. Afinal, a janela só abre no dia 3 de julho. Há o que fazer até lá? O que o Renato fará? Vai mudar o esquema? Vai utilizar um jogador que já tem no elenco? O Renato responde. Eu penso sempre o que é melhor para o clube. Então, em outras épocas eu encontrava soluções, mas se você for buscar as outras épocas, todas as épocas tinham velocidade. Todas. Que é o essencial no futebol, independente do esquema que você use. Eu estou tentando de uma forma. Já tentei de outras formas também. Muitas vezes, quando a gente joga com 3 zagueiros, mas vai jogar com 3 zagueiros contra fulano, Beltrano, uma que não tem jogo fácil. Independente do esquema, para alguns da imprensa que acham que 3 zagueiros é jogar defensivamente, estão totalmente enganados. Às vezes, você jogando com 3 zagueiros é mais ofensivo do que jogando com 2 zagueiros. Mas na cabeça de alguns isso não vai entrar. Mas mudar ou não mudar faz parte, muitas vezes, do adversário. E, acima de tudo, eu levo muito em consideração as peças que eu tenho nas mãos. Não interessa se senta na cabeça desse ou daquele jornalista, interessa que o Renato tenha que fazer, tem a obrigação de fazer esse time jogar mais. Com as peças que ele tem. Isso não interessa o que a imprensa acha do time. Nós somos analistas de futebol. Aqui ninguém tem compromisso nem com o Grêmio e nem com o Internacional. Então a gente vai continuar analisando. Não sei nem para quem foi o recado dele sobre o 3 zagueiros, se o time fica mais ofensivo ou mais defensivo. Isso pouco interessa. Interessa que ele tem que cumprir a obrigação dele. Qual é? Já que a direção não cobra, nós cobramos. Fazer esse time jogar mais e melhor. Diga lá, Fabiano Baldassi. Atenção, atenção. Tá sentindo dor na hora de mastigar? Tu tem vergonha de sorrir? Você tem que ligar agora para a Oral Unique.
além de garantir a sua avaliação totalmente grátis, você terá uma surpresa. Uma surpresa. Então conta para nós, Dr. Luiz, como funciona o implante dentário e que surpresa é essa que a gente tem para contar para esse pessoal? Então, Baldasso, diferente das próteses antigas, que eram móveis, incômodas e geravam dor, o implante ele é fixo, como os dentes naturais. Então gera muito mais confiança na hora de falar, sorrir e mastigar. Mas agora, quando perdemos um ou mais dentes, é aí que o problema começa. Além de sobrecarregar os dentes restantes, gera flacidez na pele e dá um aspecto mais envelhecido. Gera também problemas gástricos, porque a pessoa não consegue mastigar direito, né, Baldasso? Então não deixe para depois, faça já o seu implante dentário e recupere a sua autoestima. Não é mesmo, Dr. Bernardo? Exatamente, Dr. Luiz. Mude de vida agora fazendo seu implante dentário e voltando a sorrir. E não, pessoal, eu não esqueci da surpresa. É o seguinte, não posso falar aqui no ar, mas para você que ligar agora mesmo nos números que estão na tela, nós da Hora Única preparamos uma oportunidade que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro lugar. Quer saber o que é? Então ligue agora mesmo no fone ou WhatsApp ou aproxime a câmera do seu celular nos QR Codes aqui abaixo. Para Cachoeirinho o número é 5199-610-3443 e para Gravataí 5198-549-4444. A nossa avaliação é franca e temos vagas limitadas. Vem já para a Hora Única. Vem embora. Gente, não brinquem com isso, é sério. Perdeu um ou mais dentes? Procure a Oral Unique de Cachoeirinha ou de Gravataí. No fone WhatsApp ou aproxime a câmera do seu celular no QR Code aqui, tá bom? 5199-610-3443 para Cachoeirinha e 5198-459-4444 para Gravataí. E não esqueça de ligar agora para saber qual a surpresa que a Oral Unique reservou para você. Meneghetti. Valeu, Baldasso. Bom, agora a gente vai falar do time aquele que só perde por 2-0. Esporte Clube Internacional. Tô vendo a tabela aqui. 3 derrotas consecutivas por 2-0. O Internacional está a 2 pontinhos do G4. E a gente sabe, quando um gigante entra no G4, a dificuldade que é para sair. O Corinthians tem 5, é o 17º. O Inter tem 7 e tem um Grenal pela frente. Então eu quero dizer o seguinte. O Internacional tem que enxergar que não tem preparador físico hoje, né? Tem um interino, que deve ser melhor que aquele que estava, até acredito nisso, tenho convicção disso. Tem um técnico que dá sinais de cansaço, está extenuado, essa é a impressão que eu tenho de Mano Menezes nas entrevistas coletivas, posso estar errado, e um departamento de futebol excessivamente passivo. Hoje eu estava conversando com o Lucas Dias, lá na Rádio Bandeirantes, ele estava me dizendo que o Mano corre risco e que o vice-futebol, o Felipe Becker, também. Eu fico imaginando o problema gigante se o Felipe Becker deixar o cargo, se ele for demitido, se ele sair do cargo, que é político, né? Um cargo de quem é abnegado, como ele é, e trabalha pelo clube. Se ele sair, eu não sei se vai ter treino no dia seguinte. Se o Felipe Becker deixar o cargo, o que vai mudar de tão gigantesco assim? O Inter, Baldasso, não encontra soluções para os seus problemas e a cada jogo escancara mais isso. Eu vou dizer uma coisa, a gente poderia estender aqui uma listagem de novo, como já fizemos várias vezes, de um clube doente que erra de ponta a ponta e que tem equívocos e incompetências por todos os lados, desde a base até o profissional, passando por preparação, por tudo. Mas não vamos perder tempo com isso, porque isso todo mundo já sabe. A coisa que mais me chocou, e talvez nunca tenha sido tão escancarado como foi nesse jogo contra o Atlético Mineiro, é quanto o Internacional não compete. O Inter não consegue ser um time competitivo, com todo respeito, era um jogo de adultos contra crianças. O Internacional não consegue dividir uma bola, o Inter não consegue chegar na hora de uma dividida, o Inter não marca, o Inter não cerca, o Inter não tem nenhuma intensidade, nenhuma, nada. Aí tu vai me perguntar o seguinte, isso é preparação física? Pode ser. Isso é falta de vontade dos jogadores? Pode ser. Isso pode ser porque o grupo não tem personalidade, ou outro nome eu daria? Pode ser. Só que não sou eu aqui que tem que fazer esse diagnóstico. O Inter tinha que ter feito esse diagnóstico do porquê que o time não compete desde que começou o ano, há muito tempo, e lá dentro, porque eu não tenho subsídio para isso. Eu só consigo ver. Eu só consigo ver um time que não consegue competir nunca. O Inter não consegue estabelecer enfrentamento. Eu vou poder aqui depois discorrer sobre a bagunça que é o time que o Mano não consegue arrumar,
as quedas individuais de jogadores que viraram caricaturas de si mesmo. Eu posso discutir várias coisas. Um monte de gente que não joga nada nesse grupo horroroso do Inter. Posso discutir várias coisas. Mas eu vou começar falando disso. O Inter não compete. Um time morno, sem personalidade, que não consegue dividir uma bola em campo e não tem intensidade alguma. Aí não vai ganhar de ninguém. Ribeiro Neto, vamos falar deste Internacional frouxo. Pois então, eu tenho outra divergência, né, sobre o que o Baldasso falou e que é corroborado por alguns aí. Vejam só, por exemplo, quando eu comparo o grupo de Inter e Grêmio, pelo meu critério de análise, o Inter tem de onde tirar competitividade. Se tu analisar o perfil de jogadores do grupo do Inter, eles têm um perfil que pode ser bem mais competitivo. São jogadores mais fortes não, mas pelo biotipo, né? Tem de onde tirar força e velocidade. Acho que o Grêmio tem essa dificuldade. Mas vamos lá. Meneghetti, muitos comparam, né, e perguntam, por quê? Onde é que está o Inter que terminou o Brasileiro do ano passado? Tem até sido motivo aí do Mano Menezes falar que agora, que lá não era só ele, e agora também não é só agora, uma vacina braba, né, e tal. Mas tudo bem. Pois eu vou dizer para vocês qual é o meu diagnóstico. O meu diagnóstico é que todas as valências citadas pelo Baldasso é pano de fundo. O Internacional já jogou melhor, já foi mais competitivo, já foi mais organizado, com praticamente o mesmo grupo. Mas o Inter contratou jogadores para compor um grupo que não tem relevância. Até posso concordar, mas a base do time é a mesma. Então, olha só, por que vários jogadores como Vitão, Bustos, Depena, agora o Pedro Henrique, todos caem de produção? Por quê? Porque não são super craques. E como não são, eles dependem do quê? Do futebol coletivo. Então, quando o coletivo está para cima, todos crescem. O ruim vira mais ou menos, o mais ou menos vira bom, o bom vira muito bom, o muito bom vira excelente. E assim por diante. Então não pode ser físico? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, só tem um responsável, porque não falta vontade, não falta comprometimento, sabe? Não falta nada disso. E preparo físico? Falta o treinador Mano Menezes ter cardápio. O Ribeiro entra... Meu diagnóstico é que Mano Menezes não está encontrando soluções para o time do Inter voltar a jogar melhor. E não está. O trabalho do Mano Menezes é terrível na temporada. Eu não sou um ativista pela saída do Mano Menezes. Ao contrário, eu acho que aumentaria o problema. Mas evidentemente que se reconhece que o trabalho dele é ruim, que ele está atirando para todos os lados e não encontra solução. Só que considera, nessa tua tese, considera a possibilidade, porque tu fecha a tua tese numa bolha e tu simplesmente não ouve nada que tem na volta. Né? Tu despeja o que tu pensa, não há debate, não há nada. Considera na tua bolha que, de repente, o Inter esteja mal preparado fisicamente e que isso pode ter feito os jogadores que Ribeiro, vamos deixar os outros debatedores participarem também. Temos o César, temos o JB. Sabe que e nós mesmos aqui quebramos a cabeça para tentar um diagnóstico. Ontem mesmo a gente conversava à noite para tentar entender o nível e por que o Inter caiu tanto de um ano para o outro. Eu já tentei justificar isso pela preparação física, que eu acho que o Inter fisicamente está abaixo. Eu já tentei justificar isso por alguma falência técnica de um ou outro jogador. Enfim, a gente consegue discute tudo aqui com relação a isso. E eu acho que eu estou concluindo, gente, e quero colocar isso à discussão de vocês. O Inter ele se desfez de praticamente todo um grupo de jogadores que dava um parâmetro mais alto para o clube. Por exemplo, o Inter liberou o Edenilson, liberou o Tyson. Não está jogando nada. Quantos jogos do Tyson tu viu? O Tyson já pode falar. Tu não sabe reserva. O Inter liberou uma série de jogadores. O que o Inter acabou fazendo, e eu só estou dando a minha opinião, eu não quero que o Ribeiro concorde, só estou dando a minha opinião. O que o Inter fez com isso? O Inter diminuiu até a capacidade de treinamento. O Inter diminuiu de tamanho um grupo de jogadores. Esse treinador que veio no final de semana, que a gente estava elogiando aqui 5 minutos atrás, o treinador do Fortaleza... Juan Pablo Voivoda. Tá? O que ele tem? Ele não tem um time titular. É errado dizer que ele tem. Porque ele joga assim todo o campeonato. Ele não repete uma escalação. Ele pega jogadores que estão melhores fisicamente e bota para jogar. Quando o Inter diminui esse time que eu posso chamar de reserva,
que ele perde esses jogadores que eu citei, o Inter diminui a base da estrutura. E diminuindo a base da estrutura, hoje, eu vou dizer uma coisa agora, tá? Se o Inter não entender o tamanho da sua dificuldade e não conseguir trazer esses jogadores aí, ou por transfer ban, que eu vi o teu vídeo de manhã, que é perigoso para o Inter corre sério risco de ser rebaixado. Sério risco de ser rebaixado. Este grupo de hoje do Inter, perdendo uma ou outra peça que faz a diferença, como o Alan Patrick, o Inter vai correr risco sim. Então é preciso entender o tamanho. E acho que isso tem muito a ver com essa diminuição. Meneghetti, o Inter tinha 18 jogadores. O Inter hoje não tem 18 jogadores para enfrentar o brasileiro. JB. Bom, falar que o problema do Inter é também o Mano Menezes é o óbvio e eu constantemente faço aqui. Obviamente que é ele. Mas se pudesse rodar o primeiro gol do Inter, Meneghetti, ontem eu até fiz questão de congelar uma imagem e olhar o seguinte, tinham 7 jogadores do Internacional contra 3 entrando do Atlético Mineiro. Poxa vida, velho, aí fica difícil defender, entendeu? Tipo, não é treinador. Dá pra rodar o gol aí? O cara tem 1,70 m e cabeceou no meio dos zagueiros com 2 minutos e 38. Aí tem um combo, JB. Aí tem um combo. Totalmente. O Inter tá todo fechado. Aí é falha individual. O Mano erra em todo o resto do processo, tá? Só quero começar dizendo isso. Os jogadores também são muito Eu culpados. acho que a tua lógica, a tua contagem não é a contagem certa. Por quê? De 7 jogadores contra 3. Eu acho que não é essa a contagem. Tá, é que tem dois entrando. Se tu vai colocar 3 contra tu tá 2, considerando o jogador que tá cruzando a bola aqui, ó. Então, Tá, mas eu peguei um quadro. Tudo bem. Vamos dois, vocês três, entenderam a quatro. lógica. Tem 5 jogadores do Inter entrando na área, embora um esteja aqui, né? E não, eu tô vendo. Tem o Matheus Não, mas Dias aqui, mas o Matheus Dias tá fora do 3 lance. contra 2, Meneghetti. Não, eu acho que são 2, bola 4, tá lá. 5 contra 3. Não, Agora, de qualquer maneira, não isenta a defesa do Inter de deixar um jogador de 1,74 m. Não vamos aqui transformar numa aula de aritmética ou matemática. É só o exemplo que, tipo, 3, Não, pra gente dar a 5, 2... informação correta, Eu né? sei, tá. Que eram 7, né? Não Deu era? pra entender, eram 7 no quadro contra 3, 4 dos caras. Vocês entenderam, tá? Vamos lá, avançando aqui. Ali especificamente não é falha do Mano, ali é falha dos jogadores. Mas quer colocar uma outra análise, que é o seguinte. Para mim é falha do Mano quando o Fábio Júnior, que está comentando o jogo do Premier, ele fala assim, pô, foi ótimo esse gol porque o Inter vai sair de trás. Que nem deu tempo, né? Mas o Inter não vai ficar retrancado. Ou quando o Benjamin Bach, o Benja, vai no Twitter e diz assim, o Inter virou o saco de pancadas. Ou quando o outro diz, finalmente, né, o Inter vai ser obrigado a jogar. Cara, dói, né? Mas assim, dói ver o Inter ser tratado assim. Consegue, JB, o Inter não tem força pra jogar, eu cara. sei, mas tu entende que pra mim me dói ver os caras que analisam de fora, e às vezes é bom ter um distanciamento, assim como a gente tem um distanciamento e analisa, vi um jogo ontem do Corinthians, do Palmeiras, os caras dizendo, que bom, pelo menos o Inter vai jogar bola, pelo menos o Inter vai ser forçado a jogar. Isso me dói, velho. O Inter começa a se apresentar como um candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vocês me desculpem ter que dizer isso. Ou evolui demais em relação ao que tem hoje, ou é isso que vai ser a briga do Inter na competição. Fala, Ribeiro. Eu acho que o Inter tem muito a dar ainda e tem que dar o grupo que tem. É por isso que eu responsabilizo o Mano Menezes. O Inter no jogo de sábado, ele só conseguiu jogar quando ele marcou pressão na saída do adversário, que é a Lacudê, né? Que é os zagueiros, que não tem nenhuma qualidade. Aliás, o time do Atlético Mineiro jogou mal. Um time muito superestimado, tá? E que só ganhou força quando o Hulk entrou. Porque quando o Hulk entrou, bom, o Hulk, ele arrasta. Virou o Hulk. Ele arrasta, ele é muito diferente de todos que estavam em campo, tá? Mas de resto é um time bem mais ou menos assim, e que o Inter até, quando marcou em cima, roubou a bola quando quis. Sim, mas marcou em cima no final do segundo tempo. Não, no primeiro tempo fez isso, até o gol do Maurício que foi anulado foi através da roubada de bola. Então, o que eu acho é o seguinte, na minha concepção, falta organização, falta plano tático e falta escolher melhor os jogadores que Eu não concordo, tá? Contigo. Isso é o treinador. Não, eu não concordo contigo. Eu acho que o problema do Inter não é de organização. E o que eu vejo da coletiva do Mano Menezes é que eu acho que é um fato preocupante. E aí eu ando de mãos dadas com a tese do Baldassi, do risco de rebaixamento. Eu vejo um treinador que parece cansado. Ou seja, o Mano não está conseguindo reagrupar, remotivar, remobilizar o seu elenco. Agora, do ponto de vista tático, eu não Essa queria... entrevista foi... só... Desculpa, César, mas essa entrevista ela foi importante, CCD.
porque contra o São Paulo o Mano estava batido, e aí o Inter divulgou, não, é que o Mano teve uma virose, e aí ele estava mais cansado. Então ele tá com a virose ainda. E é a segunda entrevista que o Mano tá... Mas é que o Inter tá perdendo, tá jogando pouco, isso aí é assim, as pessoas pensam... Eu só queria, Meneghetti, só sobre colocar alguns fatos aqui, porque parece assim, o que o Mano tem, quando tu posiciona o time do Internacional com as mesmas peças do ano passado, porque é preciso dizer isso, as peças estão ali, do time titular, o time que jogou bem no ano passado, né, Baldasso? As peças estão ali. Vocês acham, colocando a culpa toda no Mano, eu tenho uma sensação, eu queria entender de vocês, por que isso? Porque eu botei as mesmas peças, por que taticamente o time mudou? Porque é muito complicado tu ter essa sequência que a gente acha que é natural, às vezes não é. Tu liga e desliga o time. E quando o teu time que estava com liga e estava funcionando sai do trilho, tu tem que ter ferramentas para botar ele de volta. E é o que o Mano não está conseguindo fazer. Pelo amor de Deus, não vamos deixar... Isso é quase não é mais opinião, é desinformação. É desinformação. É óbvio que existe uma explicação lógica para tu ter um time que está funcionando e de repente ele parar de funcionar. Basta tu observar. Tu estava em qual planeta nos últimos meses, Ribeiro Neto? Isso me pareceu uma crítica. Pelo amor de Deus, o Internacional no final do ano passado tira um preparador físico que fazia o Inter terminar o campeonato voando e bota um outro preparador físico que fez um trabalho ruim. Tá aí o primeiro ponto. Segundo ponto, o Inter manda embora 15 jogadores. O ano passado, quando saiu o Alan Patrick, entrava o Tyson. O ano passado, quando saiu o Johnny, entrava o Edenilson. Neste ano é o Banharas, o Baralhas lá, é o Baralhas que aparece no Inter. E ontem nós tivemos o prazer de assistir praticamente uma estreia, né, um jogo inteiro do Rômulo. Ontem nós vimos o Rômulo. Aí o Ribeiro não sabe por que o Inter piorou nesse ano. Nós vimos o Rômulo, mas ainda tem o Campanharo para entrar. Ainda tem o Campanharo. Eu tinha o Tyson, o Edenilson, o Patrick, o Dourado. O Rômulo jogou ontem. Lucas Dias, vamos colocar o técnico do Inter para falar. Pois é, Meneghetti, até porque ele falou sobre o que fazer a curto prazo para que haja uma melhora no Internacional e o Colorado volte a vencer, até porque tem jogo importante na quarta-feira contra o América, também em Belo Horizonte, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos modificar aquilo que nós acharmos importante, modificar, para que a equipe retome o seu caminho. Eu tenho certeza que temos potencial para isso, já mostramos um comportamento de competição, não porque modificou a preparação física, porque seria uma coisa sem fundamento nenhum falar isso. Porque a equipe começa a sentir a necessidade, tem brio, tem personalidade, está sofrendo. É a primeira vez que perdemos 2 vezes seguidas e agora a terceira. E nesse um ano inteiro que eu estou à frente da comissão técnica. Então, agora é a hora que temos que dar a resposta. Acho que vamos ter potencial, vamos ter capacidade, vamos ter clareza, vamos ter entendimento de como vamos fazer as coisas. Não adianta ficar prometendo muito para o torcedor, tem que fazer no campo. É onde nós queremos mostrar que temos capacidade, acreditamos e vamos fazer. Nós não somos melhores tecnicamente do que os outros. Nós temos que ser mais organizados e nós temos que ter capacidade de competição. E a capacidade de competição vai voltar na proporção que o trabalho vai avançar. E eu acho que posso garantir ao torcedor a curto prazo que isso vai voltar a acontecer. Bom, garantiu. E logo depois do recado do Ribeiro, eu vou perguntar para o Lucas Dias do risco de Mano Menezes. Se nos bastidores do Beira-Rio se especula alguma possibilidade de mudança. Diga lá, Ribeiro Neto. Olha, o Mano Menezes falou uma coisa, Carla, que é fazer batata na relação a dois. A tal da promessa. Aí tu não vai bem, de não, amorzinho, mas amanhã vai dar certo. Né? Hoje não deu de novo, mas a curto prazo a coisa vai acontecer. Se não mudar, se não tiver alguma ferramenta para isso acontecer, vai ficar só na promessa. E por isso, Carla, eu tenho assim, orgulho até de falar do Viga Plus, conhecido como Viagra Natural. O laboratório trouxe a fórmula de fora do Brasil. Aliás, é a única empresa com autorização no país a trabalhar com essa fórmula, que aumenta de forma rápida e aguda os 3 hormônios anabólicos e garante uma potência forte e prolongada por até 4 horas. Dá mais desejo e prazer. E já liguei, 0800 000 3084. Só agora, metade do preço,
E olha, eu consegui 80 ligações, tá? Então tu liga de uma vez e chega de promessa e vai pro ataque, né, Mel? Tem que ir pro ataque, inclusive o Vigra Plus, ele é o melhor estimulante do Brasil, né? Enquanto os outros estimulantes só adicionam aí afrodisíacos, o nosso Vigra Plus, ele é o único que regula a produção hormonal e revitaliza aí o teu organismo, te deixando aquele homem vigoroso, ativo, com a potência mais firme e duradoura. E é disso que nós mulheres gostamos, né? Homem potente aí o tempo todo. E já liga então, peça logo o seu Vigra Plus no 0800 000 3084. Ribeiro, quero mandar um beijo para um casal. Opa, que hoje. legal. O seu Joel e a dona Mara. E eu conversei com a dona Mara, tá? E a dona Mara me disse que eles chegaram a ficar 2 anos, Ribeiro. 2 anos sem relação. Já não tinha mais interesse do marido, já não estava bem. E aí, antes do pior acontecer, ela pediu para ele adquirir o Vigra Plus, o nosso Viagra natural. E hoje, estão numa segunda lua de mel. Ela disse que a gente salvou o casamento dela. Então você, meu amigo, presta atenção. Nós, mulheres, gostamos de ter ao lado um homem vigoroso, potente, com energia. E o Vigra Plus garante isso para você. Potência forte, prolongada e, como o Ribeiro disse, por até 4 horas. E você, mulher, você merece sentir múltiplos prazeres. Então já liga. 0800 000 3084. Ribeiro disse 80 ligações e ó, metade do preço só para as 80 primeiras. E tem mais, Ribeiro. Vigra Hot de presente para apimentar a relação, mas é para ligar 0800 000 3084. Como são só 80, nem falo mais. 0800 000 3084. Liga agora, ligue já. Ô Lucas Dias, na Central Band do Esporte, tu que é setorista do Internacional pela Rádio Bandeirantes, existe algum risco de Mano Menezes perder o emprego ou cansar e pedir para sair? Olha, Meneghetti, eu trabalho sim com a possibilidade do Mano pedir o boné, até pelo que aconteceu nos últimos trabalhos. Agora, em relação ao Internacional demitir o técnico Mano Menezes, o que eu ouvi nos bastidores do clube é que vai depender muito dos 2 próximos jogos. O jogo contra o América na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil e o Clássico Grenal. Tem Grenal no próximo domingo. Esses 2 jogos serão muito importantes para a manutenção ou não do Mano. Inclusive, uma palavra que eu ouvi no bastidor do Internacional foi clima insustentável em caso de 2 derrotas. Então, os jogos contra a América e o Clássico Grenal vão ser muito importantes para isso. Baldasso, semana decisiva. E tem na outra semana na Venezuela o Metropolitanos. Mano em risco e pressionado. O ambiente não é bom. Tá bem, mas assim, isso inviabiliza qualquer possibilidade de troca de treinador. A última vez que o Internacional, começa por agora, a última vez que o Inter tocou um treinador na semana do Grenal, tomou 5 do Grêmio. Né? Bons tempos. Péssimos tempos. Então não tem nenhuma possibilidade de uma mudança no Inter agora. O Inter está jogando um jogo a cada 3 dias, praticamente até o final do mês. Não há como. Vai fazer o quê? Vai mandar embora o Mano Menezes, vai contratar um novo treinador que vai implementar um trabalho de hoje até o final de semana? Não tem como. E são só jogos decisivos. Tu precisa encontrar uma maneira de mobilização agora, dar um tempo para o Mano Menezes encontrar algumas soluções que até agora é verdade ele não encontrou, mas não há alternativa melhor neste momento. Desculpe, eu sei que eu talvez não esteja alinhado com a maioria da torcida do Internacional, mas neste momento não há nada que indique que tirar o Mano Menezes vai fazer o Inter melhorar. Não há nada, porque os problemas são muito maiores e tem muito jogo decisivo emendado. Não é hora de trocar. César. Ô, Baldassinho, eu tenho uma ideia. Fato novo. Mas não. Uma ideia boa, fato novo. Lembra disso aí? Fato novo. Vamos criar um fato novo. Te lembra disso aí? Fato novo, que sempre era o treinador. Isso, eu achei que a ideia do César seria pegar um documento, cadê aqui, ó, e entregar pro Baldasso, assim, Baldasso, eu tenho uma ideia. 0-0 e não se fala mais nisso. Olha, o pessoal está assistindo ali? Não tem ninguém. Eu estou assinando. 0-0? 1-1. Não quero. O Inter é o pior ataque do campeonato, precisa fazer gol. Não dá para continuar no campeonato. Eu tenho a minha tese, dos covardes a história não fala, nós vamos pro enfrentamento. Tu tá louco nós vamos pro enfrentamento. Ribeiro Neto, Mano pressionado. E tem que estar, né? Tem que estar. E acho que ele está mesmo, né? Até o tom de voz dele, embora eu também concordo que cara de quem ganha, né? Que cara de quem perde, né? Então, evidentemente que tu tem que falar mais de forma pausada, lenta, assim. Porque isso reflete um pouco o sentimento, não só dele, mas também do grupo que ele comanda, né? Mas eu assim, são 2 jogos perigosos, porque o América Mineiro, ele é um time que está com muito maus resultados,
Mas eu acho que o desempenho do América não está em acordo com os resultados. O América está jogando mais do que está tendo como resultado. Então, é um jogo Imaginando se o perigoso. desempenho fosse ruim também, né, América? Não é, mas é que olhando o América Não, é que o primeiro resultado de jogar. ontem, especificamente, foi enganoso, Não, mas tá? também foi não enganoso. Não foi jogo para 4x0, eu vi o jogo, não foi jogo. Jogo para vitória do Cruzeiro, tá vendo? 4x2, 3x2. A América perdeu chance. Tem uma informação para ti, tá? O quê? O Jorge Nicola soltou hoje que vai ter uma reunião lá em Minas Ó, para avaliar a demissão de Mancini. nossa senhora. Óbvio. Tu vê. De repente tu Então- pode torcer pro América mais confortavelmente. Eu acho que sim, porque felizmente ou infelizmente a banda que toca é o resultado que fica. E se o Inter não evoluir em termos de resultado, não tem o que fazer. JB. Eu não prego, eu por princípio não prego demissão de ninguém, não peço a saída de ninguém, acho que Ninguém é quer isso. meio cruel. Mas assim, que a responsabilidade é do Mano, a responsabilidade é do Mano. O Mano tem que tem que olhar, ele vai pra entrevista. E tem outro comportamento que tá muito chato do Mano Menezes. Ele diz as coisas e depois diz que não diz. Ele torra o alemão, ele torra. O Mano Menezes torra o alemão. Já tem 3 jogadores do Inter que foram fritados por ele nessa temporada. O alemão, o Pedro Henrique e depois o Wanderson. Em 3 oportunidades o Mano joga na conta dos jogadores. E beleza, é uma responsabilidade. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu até tenho minhas visões, mas eu estou relatando um fato. E aí depois ele disse, não falei isso do alemão. Aí lá, depois da partida contra o São Paulo, ele disse que não tinha, uma das partidas que o Inter foi mal, tantas desse brasileiro, ele disse assim que não tinha resposta para todas as perguntas, que viu o Klopp falando isso e que se o Klopp falou, justifica ele também usar. Tudo certo. Aí depois, contra o Atlético Paranaense, ele vai num outro discurso. O Berton faz uma pergunta muito inteligente para ele, dizendo, olha, mano, o teu time tava marcando direitinho, do nada deixaram um cara sozinho. E ele quando eu falei, o Mano fala isso, quando eu falei que a gente não tem todas as respostas, era por lances como esses. Era porque lances assim, que o Internacional tá fazendo o jogo inteiro, marcando bem, e aí do nada os caras param de fazer, é isso que eu não tenho a resposta. Tá, então esse é o problema que ele quis dizer. Aí o Tagro foi de uma linha semelhante agora no final de semana e o Mano de novo deu a terceira. A prova que ele está completamente perdido. O Mano não sabe onde é que ele está. Ele está procurando um GPS para se encontrar, que ele está completamente perdido. E aí o Mano diz assim, eu quando eu digo isso, eu tenho as respostas. Eu só não quero falar para a imprensa. E vocês, ironicamente, vocês da imprensa sabem que é assim. Não, eu até sei que é assim com vários treinadores. O Renato e o Luxemburgo são campeões disso. Mas assim, mas em qual versão do Mano Menezes eu acredito? Porque tem 3 versões no ar, eu não sei se ele tá com o Klopp, se ele tá com os jogadores que... Ele até usa um termo meio chula ali, que ele disse, ficar com a bunda lá atrás e tal, ou aquele deu pro Taigro. Me explica, mano, me ajuda, me manda um bilhetinho, um WhatsApp, diz assim, qual que eu vou acreditar, porque eu não sei em qual versão do Mano Menezes eu acredito. Terminou o programa JB Filho? Mas eu tenho que desabafar com o Mano Menezes também, eu quero dizer tá pra duro, vocês né? que eu não concordo com a crítica do JB, acho que ele passou o sinal vermelho completamente, passou o sinal vermelho a 160 por hora, rodou o carro e fez uma crítica ao Mano Menezes que eu acho que é abaixo da linha da cintura. Acho que o Mano tem que ser cobrado, mas não vejo um dirigente no futebol do Internacional com capacidade para ter uma conversa franca a ponto de vista de auxiliar o treinador. Quando eu falo em cobrança, quando eu falo que o Renato tem que ser cobrado, é isso que eu imagino. Um dirigente experiente, que passou por essas situações, que chegue no Renato, talvez o presidente Alberto Guerra, consiga ter esse diálogo para cobrar algumas coisas, tanto de postura de entrevista, mas principalmente, que é o mais importante, de time dentro de campo. Eu não vou imaginar que o William Thomas tenha capacidade para isso e nem o Felipe Becker para ter essa conversa neste nível técnico com o Mano Menezes, o tático, essa leitura. Não vou imaginar isso. Acho que ele tem que ser cobrado. Agora, responsabilizar quase que exclusivamente, como estão fazendo aqui, Ribeiro Neto e JB, pelo Fortaleza Internacional, eu não vou concordar e acho que o Mano Menezes é o melhor técnico para o Inter neste momento, como o Renato é o melhor técnico para o Grêmio. Rio Grande resolve. Alô, Jefferson. Alô, Meneghetti. Concordo contigo, Meneghetti. É isso aí. Vamos lá, Mano Menezes. Você aí em casa. Você tem um veículo financiado? As parcelas ainda cabem no seu bolso? No financiamento de veículos, no contrato costuma constar serviços que não contratamos. E isso, meu amigo, encarece ainda mais as taxas e os juros abusivos. Mas você sabia que a Rio Grande Resolve pode te ajudar? A Rio Grande Resolve é a maior assessoria do estado do Rio Grande do Sul e conta com um time de especialistas que podem te ajudar a negociar e reduzir significativamente o valor da sua dívida.
Quer saber como? Entre em contato agora mesmo com a Rio Grande Resolve. Envie um joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350, que faremos uma análise da sua dívida gratuitamente. Rio Grande Resolve. Resolvendo problemas financeiros. Meneghetti. Valeu, Jefferson. Mais uma resposta do Renato Portaluppi. Lucas Dias. Agora pedindo paciência ao torcedor do Grêmio, que ontem mais uma vez vaiou a equipe comandada pelo Renato dentro da arena, dentro da sua casa, Meneghetti. E o técnico Renato Portaluppi pediu mais calma para o torcedor. A gente sabe das peças que a gente precisa. Ninguém é cego aqui. Ninguém é cego. Só que a janela abre no meio do ano. Quando chegar no meio do ano, nós já temos mais um problema financeiro, que a maioria dos clubes tem. Então o torcedor ele tem que entender também, e eu sei que ele entende, que a gente está reestruturando o clube. E não vai ser assim, 5, 6 meses, 7 meses, que o Grêmio vai começar a ter aquele super time e vai brigar contra todo mundo no Brasil todo. Tem que ir com calma, porque volta a repetir. A janela vai abrir, mas aí nós temos 2 problemas. A janela abre, que é favorável. A coisa que a gente tem contra a gente é a parte financeira. Diga lá, João Batista, filho. Olha só, Meneghetti, às vezes o recado é para a galera de casa. A gente não percebe como os revestimentos têm o poder de transformar o nosso lar. E pensando nisso, já está rolando o feirão do revestimento da Redmac. Durante todo este mês de maio, confira algumas ofertas para realizar essa transformação na sua casa. Piso cerâmico New Legno linear 60 por 60 da Angel Grace por apenas R$19,90 metro quadrado à vista. Outra opção é o piso cerâmico Arenisca Grey 50 por 50 da Sejatel, também por R$19,90 metro quadrado à vista. E que tal o belo piso cerâmico Basalto Grey 50 por 50 da Sejatel por apenas R$22,90 metro quadrado à vista. Para o acabamento, o rodapé frisado branco 7 por 2,85 da Air Design por apenas R$14,90 metro linear à vista. São estas e muitas outras ofertas aguardando por você nas lojas da Redmac. Garanta as suas unidades enquanto durarem os estoques. A Redmac é a Redmac, Meneghetti, porque lá a gente é de casa. Sem dúvida. Valeu, JB. César, o Renato na coletiva, ele vai para um lado, repete a paulada de que os adversários têm um homem de velocidade e ele não tem, e depois dá 2 passos para trás, dá uma recuada, pedindo compreensão do torcedor. Pois é, o Grêmio está vivendo, e até a gente pode juntar isso e essa informação ao que disse o Calef depois do jogo, o Paulo Calef, vice-presidente de futebol, que disse que o Grêmio está enfrentando uma das maiores dificuldades financeiras da história. É preciso dizer que o Grêmio investiu 50 milhões nesse início de temporada. E agora, o Grêmio diz que, e isso foi dito pelo vice-presidente, é só pegar, está em tudo que é lugar, todo mundo entrevistou, que é uma das maiores dificuldades. Eu preciso também lembrar que o Grêmio já não conseguiu pagar muitas vezes FGTS dos jogadores em outros momentos da história. Imagina o presidente Paulo Odoni e o Carioca que fizeram um condomínio de credores. Tiveram Tiveram que fazer um condomínio. Quando quebrou a ISL, a situação era... Mas é tipo o que tu fala. Desculpa, CCD, mas é dirigente Pato Novo. Chegou lá, a primeira vez que viu um clube de futebol que não conhece, não sabe como é que é a realidade. Mas o Guerra não é Pato Novo. Não, ele está falando do Calef. Mas o Calef repete o que recebeu o Alberto Guerra. O Guerra sabe muito bem. Mas então eu chego à conclusão que é político, é para tentar bater no Romildo. E é a justificativa. E eu tô achando tudo muito raso. Porque quando tu gasta 50 milhões e diz que tu tá na pior situação financeira, quem tá ouvindo e quer um pouquinho mais de profundidade, é o seguinte, como é que é isso aí? Quando tu olha e diz assim, nós não temos um jogador de velocidade, sim, contrataram o Vina, o PP, o Cristaldo e o Carbajo, tirava um deles, contratava um de velocidade. Qualquer pessoa vai perguntar. Então, está muito raso, a discussão está muito rasa, nós precisamos aprofundar um pouco para entender de fato qual é o problema. Intervalo, Lucas Dias conversando com vocês na live do YouTube. Cara, tá difícil, cara. A gente não tá ganhando de ninguém, velho. Vamos lá. 23 mil pessoas nos assistindo na live do YouTube. Vem, cola na live. Donos da Bola, já manda o teu recado.
Já também, claro, te inscreve no canal dos donos, ativa o sininho quando o programa começar amanhã. Tu que assiste sempre pelo YouTube, pelo tablet, pelo notebook, vai saber que começou o programa, tá certo? Vamos ver quem é que já tá arrastando aqui, tá? Sidney 17, PF. Soares estreou pelo Grêmio já? Me pareceu uma crítica, tá? Me pareceu uma crítica. O Aquino aqui botou... Pô, o Balda pediu arrego? Pô, aí não dá. Felipe Santos da Rosa, Lucas Cidade Dias, sim, somos parentes. Quem mandou aqui? Gustavo Caetano, próximo presidente do Inter, vai trazer um técnico estrangeiro ano que vem. Ed, fora Lucas Dias, chato. Tá bom. Carlos Renan, Boa Buares. Ah, entendi. Pedro Ângelo, manda um abraço pra Fortaleza, Ceará, Lucas. Tamo junto, tamo junto. Toda a rapaziada aí de Fortaleza. Tá calor aí? Deve tá, né? Não deve tá frio, né? Quem mandou aqui? Valdemar de Bairros Neto. Lucas Mazin, de Nova Chavantina, Mato Grosso. Pô, forte abraço pro Mato Grosso. Nicolas, Inter e Grêmio na Série B. Nenhuma chance, pode esquecer. Lucas, cortou teu cabelo em casa? Felipe T. Não cortei, cara. Inclusive tem que cortar essa semana, tá difícil. Matheus Garcia, Lucas Dias, Mano Brown. É verdade. Alexander Deneres, Lucas Dias, bigodinho. Sim. Lori Júnior, recuo da bola. É verdade. Também somos os recuados da bola nesse momento. Quem mandou aqui também? Lucas, quando vão trocar esse... Não, cara, não viaja. Lucas, tu é deles? Senor Han. Depende, cara. O que tu é? Depende, cara. Três derrotas seguidas, pede música na concorrência. Matheus Bilíbio. Dá pra pedir música, o Inter, tá? Quem mandou aqui? Manda salve, Andrews Ilha. Salve, Andrews. Quem mandou? Euclésio Gandolfi. Boa tarde, Euclésio. Tudo certo? Mimimi da bola. Mimimi da bola, mais ou menos isso. Melhor programa esportivo do Rio Grande do Sul, Marcelo Pesca. É o que estão dizendo, né? O pessoal da concorrência também diz. O pessoal deve estar ligado, inclusive, nos assistindo nesse momento. O que tem de rango? Gui Souza. Cara, o Paulinho me corneteou semana passada, porque eu falei, tá, o que tem de rango hoje? Ah, deve ser frango, arroz e feijão. É isso? Tá. Eu tenho uma opinião, tá? Mas se me vier com polenta mole hoje, eu vou à loucura, velho. Não existe isso, polenta mole, velho. Não, polenta mole não arranca com polenta frita, não arranca. Quem mandou aqui? Lucas. Não, que isso, não fala besteira. Lucas vai repetir a campanha, o Inter vai repetir a campanha do Grêmio do rebaixamento? Acho que não. Manda um abraço, Esporte Fartura. Jonathan Vital, um abraço pro pessoal do Esporte Fartura. Por que a ânsia de tirar o Mano? É o único que entende de futebol no Beira-Rio. Tenho uma opinião sobre. Chico Kim no Inter, Rafa Quint, pô, imagina. Lucas é gremista, é nosso, Pedro Ângelo. Não sei. Lucas Dias, tu ama o Renato, Rafael Gassen? É óbvio que eu amo o Renato. Me diz uma pessoa aqui dessa emissora que não ama o Renato. Fechamos? Um abraço. Beijo. Final da nossa enquete interativa na live do YouTube, com os técnicos atuais. A dupla Granal pode jogar mais em 23? Sim, podem! 52%. Apenas o Grêmio, 16%. Apenas o Inter, 9%. Não, a dupla precisa mudar, 23%. 7 horas, 19 horas, hoje tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes FM 94.9. A gente volta amanhã ao meio-dia com o Donos da Bola na TV. Senhor Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Tô triste pelo que aconteceu ontem lá na Arena Neoquímica. Tu tá triste não com o resultado, e sim não pelo que com o resultado. Tô triste, né? Pelo comportamento criminoso de parte da torcida do Timão. Então eu vou te ajudar só para contar o que aconteceu ontem. A torcida do Corinthians começou a cantar cantos homofóbicos, o árbitro do jogo parou o jogo,
Aí a direção do Corinthians colocou lá no painel, no placar, uma mensagem que eram proibidos, cantos homofóbicos, e a torcida aumentou o coro. A curiosidade é que isso acontece 2 semanas depois de o Corinthians demitir um treinador, no caso o Cuca, que tem a suspeita de participar de alguma coisa sexual com ele de 13 anos lá na Suíça, quando de jogador do Grêmio. Puxa vida, se a torcida do Grêmio coíbe isso, tem que coibir também a homofobia. Lamentável. É isso aí. Lamentável. Assina embaixo que você falou. Lamentável. Boa Lamentável lembrança, mesmo. boa lembrança, porque é importante que o jornalista, como Alexandre Mota, lembre esse assunto para que a gente possa fazer aqui também o nosso alerta. Tá certo, Valeu, é isso Mota. mesmo. Grande Valeu, programa. Meneghetti. Grande abraço. Boa semana a você. Amanhã tem mais, em meio-dia tem mais. Donos da Bola agora é comigo, segunda-feira, 15 de maio. Fica comigo porque agora vai ter muita informação, prestação de serviço e aquela opinião firme e forte sobre os problemas que afetam o seu dia a dia. E você sabe, né? Sempre com aquele detalhe fundamental.